Salmo 131, verso 1, diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Verso 2, pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Algumas traduções colocam, fiz calar e sossegar a minha alma. Depende da tradução. Verso 3 agora. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém? Queridos, o tema do meu sermão nesta noite será: quando render-se é vencer. Essa palavra rendição, no contexto militar, ela tem uma conotação muito negativa, ela tem uma conotação muito ruim, né? E quando você estuda a história das duas grandes guerras mundiais, a primeira, 1914 a 1918, a guerra termina, a Europa devastada, a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial destruída, o Acordo de Versalhes coloca uma série de imposições para aquela nação. E nesse intervalo de tempo, entre 1918 a 1939, se levanta na Alemanha um homem de um gênio, de um intelecto incomum, de uma oratória inquestionável, chamado Adolf Hitler. E esse homem consegue arrebatar a Alemanha atrás de si, consegue influenciar uma geração de jovens, a juventude hitlerista. E em 1939, a Alemanha já havia feito algumas invasões. Em 1939, ela invade a Polônia. É o estopim para uma nova grande guerra mundial, que dura até 1945, termina com a detonação das bombas em Nagasaki e Hiroshima. Matam ali mais de quase 200 mil pessoas. Só em Hiroshima, com a detonação da primeira bomba, 70 mil pessoas morreram no ato da explosão. Alguns historiadores afirmam esse número, outros dão um número mais modesto. Europa novamente termina devastada. E é interessante que quando você vai lendo a história dessas guerras e vendo também, todo documentário que eu acho de Segunda Guerra Mundial eu assisto, né? É interessante quando você vai vendo ali, tem aqueles momentos de rendição das nações, né? Tem aquele momento ali, aquela cena histórica quando Hitler, acompanhado por seus generais, ele vai se encontrar com os líderes franceses. A França se rende, então a Alemanha não teve condições de combater a Alemanha se torna uma potência bélica mundial. E a França então se rende à Alemanha num episódio que é constrangedor para a história francesa, quando eles estão ali dentro daquele vagão conversando. E é interessante que depois Hitler manda queimar aquele vagão, manda botar fogo no vagão, como um sinal de humilhação para a França, humilhando mesmo. Então essa palavra rendição no contexto militar, ela tem um aspecto muito pejorativo, muito negativo. Sempre a ideia de uma nação ser humilhada, ser pisada, ser constrangida. Mas quando a gente pensa rendição, trazendo isso para a vida cristã, trazendo isso para as narrativas bíblicas, há muitos momentos de rendição. E eu gosto de pensar, irmãos, na maneira de Deus agir, e a gente tem isso na Bíblia em abundância, que Deus ele age de formas que, na nossa visão, na nossa maneira de encarar as coisas, parece contraditório, parece que Deus está indo na contramão. E é interessante que a gente percebe isso na Bíblia de muitas formas. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade que valoriza, de certo modo, as pessoas muitas vezes, elas querem se autoafirmar, são arrogantes, mas a Bíblia diz que Deus exalta os que se humilham. Percebe? Parece que Deus ele vai na contramão muitas vezes. A gente muitas vezes quer ser sempre o primeiro, a gente quer estar sempre nos primeiros lugares. Aí o homem de Nazaré olha e diz assim: olha, mas os últimos serão os primeiros. Vocês percebem, irmãos? Parece que Deus ele vai muitas vezes na contramão. E é interessante que quando a gente pensa essa palavra render-se em relação à vida cristã, em relação à vida com Deus, render-se não necessariamente é sinônimo de ser derrotado, de ser humilhado, como na imagem militar que eu coloquei para os irmãos. Pelo contrário, para Deus, muitas vezes, quando você se rende, é aí que a sua vitória está começando. É quando você abaixa suas armas, que Deus começa então a agir na sua vida, através da sua vida, e quem sabe até te dar uma nova história.
Veja, irmãos, eu não vim aqui nesta noite prometer. As pregações hoje, especialmente a pregação pentecostal, ela é muito carregada de promessas. Deus vai te exaltar, Deus vai fazer você famoso, Deus vai soprar o seu nome, essa coisa toda. Não. Mas eu tenho aprendido que a vida cristã, para ser uma vida cristã vitoriosa, e quando eu digo uma vida cristã vitoriosa, eu estou pensando uma vida cristã que é conforme a vontade de Deus. E muitas vezes, para você ter uma vida cristã vitoriosa, frutífera, abençoada e uma vida de paz, muitas vezes você precisa render-se. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Amém? Render-se, render-se. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, queridos, aqui, nesta reflexão, eu quero compartilhar com os irmãos alguns tópicos aqui do meu sermão, de algumas passagens da Bíblia que eu escolhi para conversar com a igreja nesta noite, que evocam bem essa ideia de rendição, de humilhar-se, esvaziar-se de si mesmo e permitir que o Senhor seja visto, glorificado e exaltado através da nossa vida. A primeira imagem bíblica que eu trago, a primeira narrativa bíblica que eu trago, é a de um homem que aparece, que boa parte da narrativa do livro de Gênesis é dedicada a esse homem, chamado Jacó, um patriarca, um homem que o nome dele já é de um significado muito provocante, significa suplantador, ou a gente poderia falar enganador. Esse homem, sem dúvida alguma, a história de Jacó é uma das histórias mais emblemáticas das Sagradas Escrituras, porque Jacó, ele foi um homem muito astuto, foi um homem que enganou, que mentiu, que trapaceou, foi um homem que chegou ao ponto de enganar o próprio pai para roubar a bênção que por direito era do seu irmão. E é interessante, queridos, que a uma certa altura, quando Jacó faz isso, aliado com a sua própria mãe, que também ajudou a enganar Isaac, seu pai, é interessante que a Bíblia tem uma expressão bíblica, pastores, que me chama muita atenção, que diz assim: daquele momento em diante, Esaú, que era o irmão de Jacó, que havia sido enganado, a Bíblia diz, daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Jacó havia roubado a bênção que por direito era dele. E é interessante que Jacó, sabendo que seu irmão o odiava, ele então sai dali, vai para Padã Arã, vai para outro lugar, ele foge, e lá ele vai conhecer as suas 2 esposas, ele vai se casar com elas, ele vai crescer, ele vai prosperar. Muitas coisas acontecem na vida de Jacó. E quando eu olho para essa história, irmãos, eu fico muitas vezes a pensar que, de algum modo, nós também temos, de algum modo, um paralelo com a vida de Jacó. Porque muitas vezes fazemos coisas erradas, mentimos, enganamos, traímos, atropelamos pessoas para crescer no nosso setor de trabalho, ferimos pessoas. Mas, queridos, ouça nessa noite, o passado, em algum momento ele volta, e ele cobra de nós a conta, daquilo que nós plantamos lá atrás. É interessante que anos depois, Jacó está lá na frente, muita coisa aconteceu na vida de Jacó, muita coisa se passou na vida de Jacó, mas a Bíblia diz que agora Esaú volta para encontrar-se com ele, e Esaú agora não vem sozinho, Esaú agora está com 400 homens, e Jacó tem medo. Eu fico pensando nesse momento, irmãos, a cabeça de Jacó. O meu irmão vem contra mim para me destruir, o meu irmão vem contra mim para me arrasar, para me devastar. Ele não está sozinho, ele vem numa campanha militar, ele está acompanhado de 400 homens. E Jacó sabe que não tem condições de lutar contra o seu irmão. E Jacó, ele poderia, de repente, quem sabe, ele tinha recursos, ele tinha posses. Quem sabe Jacó poderia ter pensado em também se armar, em também lutar, em também guerrear. Mas longe disso, o que é que Jacó faz? A Bíblia diz que Jacó vai ao encontro do seu irmão. Chegou o momento que não dá mais para fugir do passado, pastor. Agora eu preciso me deparar com o meu passado. Eu preciso curar as feridas antigas. Eu preciso resolver esse problema com o meu irmão. E eu vou confiar no Senhor e eu vou ao encontro dele. E a Bíblia narra, irmãos, e me chama muito a atenção. A Bíblia diz que quando Jacó está indo ao encontro do seu irmão, ele se prostra 7 vezes antes de se encontrar com seu irmão. Pare para pensar nisso. Um homem que se rendeu, um homem que agora ele não quer mais mentir, agora ele não quer mais trapacear, agora ele não quer mais enganar, agora ele está baixando as suas armas, agora ele está deixando de lado a sua trapaça. Por quê? Porque antes de encontrar-se com Esaú, ele havia encontrado-se com Deus pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, escute nesta noite, ninguém encontra-se com Deus e continua sendo a mesma pessoa. Se você está aqui nesta igreja, você continua sendo exatamente a mesma pessoa que você era antes de vir para cá,
Possivelmente você não teve um encontro real com Deus, porque o homem que encontra-se com Deus, a mulher que encontra-se com Deus, ele experimenta transformações profundas na sua vida, na sua alma, no seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó agora, ele precisa ir de encontro ao seu passado para resolver esse problema, e ele se humilha, ele se prostra 7 vezes. Imagine a cena, irmãos. E agora ele abraça o seu irmão, e diz a Bíblia que os dois choram copiosamente, um abraçado ao outro. Porque render-se é vencer. Aleluia. Os irmãos podem repetir comigo essa frase? Render-se é vencer. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Uma outra passagem bíblica que toca muito o meu coração está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Quando eu olho para esta passagem, eu vejo também um outro homem de Deus que também rendeu-se à vontade de Deus, que também rendeu-se diante do Senhor, que também de algum modo baixou as suas armas, baixou as suas defesas e aprendeu a confiar integralmente no Senhor. Esse homem é o profeta Elias. Queridos, olhem para cá. Muitas vezes a gente sai de um culto abençoado como esse, adoramos a Deus, os irmãos falaram em línguas, sentimos a presença de Deus, e a gente sai de um culto como esse se sentindo um leão, né? A gente sai se sentindo um gigante. Mas muitas vezes você vai vir participar de um culto abençoado como esse, você vai chegar na sua casa, no seu trabalho amanhã, na segunda-feira, na sua empresa, no seu negócio, e aquele problema que você deixou vai estar pior do que quando você saiu do culto. Já viu isso? Pare para pensar, no capítulo 19, Elias, ou melhor, no capítulo 18, o profeta Elias está diante de 850 profetas, e ele, humanamente sozinho, prevalece sobre 850 profetas, de Baal e de Azera. No capítulo 19, ele está fugindo. No capítulo 19, ele está dentro de uma caverna, sozinho, frustrado, e ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Num capítulo, ele é um gigante, ele ora, numa oração de poucos segundos, o fogo desce. No capítulo 19, ele está vagando pelo deserto. A nossa vida é assim, irmãos. A nossa vida é feita de altos e baixos, idas e vindas, vitórias e fracassos. Eu detesto aquele discurso, né? Que Deus vai te dar vitória. Nem sempre, irmãos. Amargamos fracassos na vida, amargamos desafios, perdas dolorosas. E aquele homem agora se arma, se fecha, ele está magoado, ele está ferido. Ele está acostumado a ouvir a voz de Deus no terremoto, no furacão, no vendaval. Só que Deus agora fala com Elias de maneira diferente. E muitas vezes nós pentecostais temos dificuldade com isso. Porque Deus fala com o profeta Elias através de um cicio suave e tranquilo. E diz a Bíblia que naquele cicio Deus estava. Você consegue entender isso nessa noite, irmãos? Muitas vezes Deus precisa que você pare. Muitas vezes Deus precisa parar você. Muitas vezes Deus precisa desacelerar você, para que você seja capaz de outra vez mais ouvir a voz dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, as situações difíceis da vida que nós enfrentamos, as tribulações, as aflições, muitas vezes Deus está permitindo para, através disso, fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, um obreiro melhor, um pastor melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Entenda que Deus não é o provocador do mal, mas a Bíblia diz que Deus faz o seu caminho na tormenta. Aleluia. Quantos acreditam nisso nessa noite? Eu acredito, irmãos, porque o nosso Deus é vivo, irmãos. O nosso Deus é aquele que ouve as orações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra de Deus para você hoje é uma palavra no sentido de que você precisa confiar mais nele. Confie nele, siga em frente, abaixe as armas, renda-se ao Senhor, porque render-se ao Senhor, na ótica de Deus, é vencer, é vencer.